E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador da tag Maratona 666, que consistia em assistir 6 filmes de terror em 6 mais 6 dias. Sim, é bem criativo esse nome. Mas como eu falei no vídeo anterior, onde eu me desafiava a tag, que era desafiado por outras pessoas, mas enfim, eu não tenho muito medo de filmes de terror, entendeu? Eu assisto filmes de terror que nem o Michael Jackson assiste no filme do Thriller lá, que ele comenta pipoca, rachando o bico e tudo mais. Então, pra determinar a qualidade do filme, eu criei tipo uma espécie de métrica, tipo a métrica Michael Jackson e namorada do Michael Jackson. E consiste basicamente em uma barra onde tem um extremo que é o Michael Jackson comendo pipoca e outro extremo a namorada dele assustado quando ele transformou em zumbi. E eu vou colocar aqui nesse parâmetro aonde que o filme se localizou. Se ele foi mais Michael Jackson, se ele foi mais namorada assustada do Michael Jackson. Entenderam? Então vamos ao primeiro filme, que é o Ataque dos Vermes Malditos, que se referia à categoria Terror com Monstro. E é um filme totalmente galhofa, cara, palhaçada do começo ao fim. Terror que foi feito pra não ser terror, entre aspas, assim. Cara, não tem como você levar a sério um filme daquele. Era o Kevin Bacon no começo da carreira, ele levava muita gente nos anos 90 lá pro cinema e tal, assim, porque ele era o galã da época. E o filme é galhofa total, tipo, é um filme que ele tem uma espécie de arquétipo de filme de terror. Você vai ver trocentos filmes de terror que se encaixam nesse arquétipo que eu vou falar agora pra vocês. E começa com o surgimento de um monstrão aterrorizante, e ele chega, logicamente, numa cidadezinha pacata, onde não acontece muita coisa. E o herói no filme, que no caso é o Kevin Bacon, ele é uma espécie de arquétipo de anti-herói também. Ele começa meio de boy, assim, não é um cara muito aclamado na cidade onde ele vive. E a gente tem a namoradinha desse anti-herói, que faz uma espécie de ponto contrário a ele no começo do filme. Ou geralmente é muito inteligente, ou geralmente esnoba ele, que nesse caso ela é muito inteligente. Aí a gente tem a população fazendo atos idiotas, que se ligam diretamente aos pontos fortes do bichão, no caso aqui fazer barulho que o verme chegava e comia a galera. E como ele tinha esse ponto forte idiota, logicamente ele teria um ponto fraco idiota. E com a união do povo, venceu facilmente esse ponto fraco idiota dele, que era driblar o som, ou driblar a reverberação do som. Eu não vou explicar isso aqui porque eu nem sei explicar direito, mas enfim. E no meio de tudo a gente tem uma arte gratuita, os imbecis, para falar que ele é aterrorizante. E é tudo resolvido com uma solução imbecil. Não é um grande filme, mas você diverte, entendeu? Eu fui Michael Jackson total assistindo esse filme, tipo, zero de medo, assim. E divertir porque ele sintetizava muito aquela galhofa dos anos 90. Era muita galhofa ali na tela, assim, cara. E me remeteu muito à época de infância, onde eu assisti esse tipo de filme na sessão da tarde. E ele entra naquela classe daqueles filmes que são tão ruins que dão uma volta e ficam bons, tá ligado? Você abraça tanto a galhofa do filme que você começa a divertir com aquilo lá, entendeu? Agora, no terror psicológico, cara, eu escolhi Mãe. E quando eu coloquei que ia falar Mãe aqui, a galera falou, ah, mas Mãe não é tanto terror e tal assim, eu não entendi muito bem. Mas quando assisti Mãe, eu realmente entendi o que a galera tava falando, porque Mãe, tipo, foi um filme extraordinário a certo ponto, porque cada pessoa que assiste Mãe tem uma visão diferente do filme. Porque Mãe é um filme totalmente contemplativo, ele faz você pensar muito sobre suas escolhas, faz você pensar muito que às vezes as escolhas que te dão medo são escolhas que você fez. São atitudes que você tomou, são caminhos que você seguiu e que você não tem como voltar atrás, ou até tem como voltar atrás, mas para fazer isso vai ter que machucar muita coisa, muita gente. E como se não bastasse ele ter esse viés de reflexão nas pessoas, ele também tem outro lance que ele te agride muito, cara. Tanto visualmente, com algumas escolhas visuais assim que são fortes assim para você assistir. A galera gosta muito de coisa creepy, aqui tem bastante coisa creepy aqui, mas se colocar de forma natural. E também te agride no aspecto de escolhas políticas e escolhas sociais. Ele tem todo esse espectro assim de sempre jogar alguma coisa para você refletir, para você pensar direito o que você está fazendo da vida. E logicamente, você vai falar disso, ele entra no aspecto religioso, e quando entra no aspecto religioso, sempre é uma coisa muito complicada para todo mundo aqui. E nisso ele te agride também, e é o grande lance aqui, porque Mãe lembra um pouco os aspectos da Bíblia, por exemplo. Pois você lê um versículo da Bíblia, você lê uma passagem da Bíblia, e você tem várias interpretações, tanto que você tem várias religiões cristãs em cima da Bíblia, que é um livro só. Não é quer dizer que é um só livro, é o livro sagrado, mas é um livro só. Todo mundo se deriva desse livro para criar uma religião cristã, no caso. Ou seja, ele é um filme, assim como a Bíblia é, totalmente interpretativo de pessoa para pessoa. E para retratar isso, ele usa inúmeras figuras de linguagem, tanto religiosas quanto sociais e tudo mais assim, para te deixar com uma, vamos colocar assim, com uma livre opção de escolha em cima daquilo que você assistiu. E finalizando Mãe aqui, que é o grande lance que me deixou por respeito mais próximo à namorada do Michael Jackson do que o Michael Jackson, é a questão de que ele é um filme que quanto mais você debate com as pessoas, quanto mais você debate com pessoas que assistiram Mãe, você tem outras visões sobre aquilo que você assistiu. Você tem a visão da pessoa que geralmente não é igual à sua visão. E isso que foi o grande lance aqui, fazer um filme ultra reflexivo, ultra introspectivo até certo ponto, porque você olha pra dentro e reflete suas escolhas. Agora um terror oriental, que eu escolhi Invasão Zumbi, que é Train to Busan, aquele filme coreano que fez todo mundo pirar ano passado, de zumbi. E cara, ele parece São Paulo de 6 horas a 8h30.
de segunda a sexta, entendeu? Que é loucura, principalmente a Estação da Sé, da Luz ali, que pedacinho ali, cara. E ao mesmo tempo é uma trama simples e muito bem sacada aqui, cara, porque vamos colocar que o filme se passa numa linha de trem, ou seja, você tem um set muito reduzido, você tem vagões de trem, você pode ter 1 ou 2 vagões de trem, você vai mudando ele, a versatilidade do cenário assim, não precisa fazer cenários gigantes e tudo mais. Coisa você consegue investir mais em efeito e em maquiagem. E além de tudo, construir uma trama simples e que de fato pode gerar algum tipo de medo na pessoa, que é zumbis dentro de um trem que está em movimento. Como vão escapar disso? A não ser morrendo. E o grande lance pra mim do Invasão Zumbi é que ele consegue entregar a essência do zumbi assim, e ao mesmo tempo colocar uma coisa mais moderna, uma coisa bizarra que o japonês gosta, por exemplo. E além de colocar muito fragmento de videogame ali, que é o zumbi correndo que nem maluco, assim, tipo aquelas coisas Resident Evil, por exemplo, entendeu? No meu nível de Michael Jackson ou namorado, ele foi bem Michael Jackson, mas não aquele Michael Jackson falta de respeito, por isso que eu vou colocar ele no meio aqui, pra falar que eu senti medo. Eu não senti medo, não. Porque eu tenho esse problema de não sentir medo em filme de terror, mas quem gosta de filme de terror vai sentir sim muito medo com este filme maravilhoso. Agora um filme de terror com crianças, eu escolhi o Deixe-me Entrar, e me arrependo de ter escolhido Deixe-me Entrar, porque eu achei um filme ridículo, patético, pífio, como diria o Mauro César Pereira. Terrível, eu acho uma vergonha. É até meio constrangedor, desprezível. Um desastre completo, de ponta a ponta. Não? Porque o filme não entrega nada, cara. Ele é um filme clichê de terror dos anos 2000, entendeu? Tem a Chloe Grace Moretz e tudo mais lá assim, mas não entrega nada. O CGI é horrível, é muito artificial colocado ali, e olha que eles colocaram em cenas escuras pra ter que usar menos recursos CGI e parecer mais real. Que é uma técnica que o cinema usa nos anos 2000 muito, e é horrível isso. E como não bastasse tudo isso, pro filme andar, ele tem soluções muito fáceis. O Deus Ex Machina aqui é colocado de uma maneira muito fácil, assim. Tipo, a mãe dormiu, o cara não conseguia entrar em tal lugar e tal, assim. E não gostei, cara. De fato não gostei. Foi Michael Jackson total, nem mexeu o marcador e tudo mais. E é aquele filme ruim, mas é ruim chato. Ele não chega a dar a volta. Ele para bem aqui, você entendeu? Pra dar a volta Kevin Bacon, ele não chega aqui. Agora, um terror preto e branco, eu escolhi Psicose. E sim, Psicose é um filme muito maneiro, cara. Porque ele começa a trabalhar os primeiros conceitos de terror que foi explorado, depois explodiu no cinema e tal. Principalmente a questão da trilha sonora, transmitir a tensão da cena através da trilha sonora. E hoje em dia todos os filmes de terror tentam fazer isso, mas poucos conseguem. Esse é o primeiro esboço de trabalhar um terror psicológico, assim, porque se você assistir Psicose sem a trilha sonora, você não vai sentir medo, mas se tendo aquela trilha sonora transparecendo a tensão da cena, isso sim vai te dar um medo, vai te dar uma reflexão sobre a cena. E como não bastasse isso, ele trabalha alguns conceitos de fotografia, conceitos de movimentação de câmeras assim, que são também muito opressivas, opressoras assim para as pessoas que assistem e conseguem transmitir um pouco da tensão da cena. Porém, como eu disse aqui no começo, apesar de ser um filme brilhante de Hitchcock, eu não tenho medo de filme de terror. E como é um filme dos anos 60, ele não me passou nenhum medo, cara. A resolução do filme, a cena final do filme, assim, que resolveu tudo, eu me senti assistindo uma cena do Chapolin, tá ligado? Mas tem que contextualizar aqui, como eu já disse, anos 60 e tudo mais, pra época tá ótimo. E a Hitchcock sempre manda muito bem. Colocando na linha de Michael Jackson namorado, ele seria ali bem Michael Jackson, só que se fosse um audiodrama, cara, eu acho que seria bem namorado. Por isso eu vou colocar ele no meio, sim, entendeu? Porque, vamos colocar, ele manda bem em um aspecto, mas não manda bem no outro. Porque não tinha evolução no cinema pra ele mandar bem no outro, entendeu? Agora a indicação de um colega meu, que foi o Marquinhos do Sessão de Aluguel, que indicou o Drácula do Bram Stoker, que na hora de trabalhar a história foi feita de modo excelente, cara. A história do Drácula do Bram Stoker é muito bem feita aqui. Tem todo o desenvolvimento, tudo bem encaixado assim. De fato, aqui foi realmente bem colocada a parada. Ele tem um ritmo fluido do filme, as barrigas não incomodam tanto você assistindo. Tem uma ótima atuação da Winona Ryder, que tá mandando super bem no Stranger Things aí, como a Joyce, mas a atuação gigante aqui nesse filme é do Anthony Hopkins como Van Helsing lá, porque, cara, eu acredito no Van Helsing, cara. Eu nunca duvidei, a atuação foi tão boa no filme que eu nunca duvidei que o Van Helsing ia dar certo, que ele ia resolver a parada aqui, entendeu? Porque o Anthony Hopkins, ele passa credibilidade pra todo mundo. Ele em 3 minutos no Thor Ragnarok passou mais credibilidade que o Thor no filme inteiro. Mas com o meu problema de eu não sentir medo de filmes de terror, ele não me assustou em momento nenhum. E ele tentou fazer isso. Tem alguns efeitos que até questionáveis, mas é anos 90, cara. Eu não podia querer muito de efeito assim, mas é o que tinha na época. Pro que foi desenhado o filme, foi muito bem colocado, mas não me deu medo. E também a maquiagem, apesar de muito bem feita, também não me deu medo. Tem uma cena do Gary Oldman, meio capeta, meio morcego lá, que ele pula na tela assim, que era pra eu ter medo, cara. Eu olhei assim e falei, ah, maneiro.
Tipo, era pra eu ter assustado aqui, eu entendo que eu tô errado, entendeu, nesse aspecto. E no nível Michael Jackson e namorado, ele foi bem Michael Jackson aqui, mas eu vou colocar em respeito um pouco mais pro meio, não tanto no meio. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a galera da Maratona 666 por ter chamado eu pra esse vídeo também, pra essa maratona e tudo mais. Quero ver muito da Milene, falando do Rush, que o Rush, sim, ele foi totalmente mais namorada pra mim do Michael Jackson, não deu de medo, assim. Os canais que estão participando também estão na descrição aí, tudo mais, assim. E eu quero pedir, lógico, pra você curtir, compartilhar, favoritar e se inscrever no analisador, clicar no sininho que eu acho que está aqui embaixo, pra você receber notificações de vídeos novos e tudo mais, assim, curto também Legião dos Vilões, que ajuda a gente bastante com divulgação e tudo mais. E é isso aí, galera, até o próximo analisador.